quando nós terminarmos esse tema, frutos do Espírito e obras da carne, irmãos, são tantas coisas que a gente precisa falar na verdade, aprender, nós estamos aprendendo todos os dias, né? Todos os dias. Mas existem alguns assuntos que nós queremos tratar com os irmãos aqui acerca do nosso dia a dia na igreja, o comportamento, né, a conduta do cristão no dia a dia, né? Hoje mesmo me chamou a atenção, estava ouvindo um programa evangélico e uma irmã fez uma pergunta, né? E que talvez seja a pergunta de muitos servos de Deus. Ela disse que era uma serva de Deus, trabalhava de diarista e os donos da casa eram todos do candomblé. E ela fez uma pergunta no programa se ela estava cometendo pecado, né? E por ali eu tirei uma base da dúvida dos cristãos, né? São assuntos que nós precisamos ajudar os irmãos, porque quando você é bem aconselhado, quando você é bem orientado, você se torna uma ferramenta nas mãos de Deus para aconselhar outras pessoas. Essa é a grande importância, irmãos, do culto de ensinamento. Porque a questão não é só você aprender e guardar para você. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: olha, Timóteo, o que você ouviu de mim, confia a outros homens que possam passar para frente, né? Mas que sejam homens idôneos, né? E nós vamos vendo ao longo do tempo, inclusive está guardada, viu, irmã Edna? A irmã Edna, logo que a gente começou a fazer aqui os cultos de ensinamento, trazendo temas, a Edna me mandou uma questão, né, de um tema para um estudo, dizendo de um caso de um moço, né, que estava, né, parece que alcoolizado, né, e ele mesmo assim ele falava de Deus, né, profetizava, falava de Deus para outra pessoa. E a pergunta dela era: isso é possível, né? Imagina tá você e mais um irmão, um servo de Deus. Aí alguém, né, tá lá, de repente tá lá embriagado, bebeu e começa a falar alguma coisa da parte de Deus, né? Pode ser que um pense: ó, isso aí é o demônio, e o outro diga: não, isso aí é Deus que está falando, né? E como nós discernimos isso? Até que ponto isso é possível, é aceitável à luz da palavra de Deus, né? Então isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque eu penso, irmãos, que a área mais importante de atuação da igreja é no campo realmente. É na hora que você está ali no frente a frente com a pessoa. Existem alguns ensinamentos que nós aprendemos aqui na igreja, que eles vão servir para o seu enriquecimento pessoal, ministerial. Mas existem alguns assuntos que nós tratamos que vão ser ferramentas úteis para você combater o inimigo no dia a dia, né? Saber se é ele que está fazendo aquilo, se é Deus, né? Então eu tenho para mim que esses temas mais atuais, eles são mais relevantes, né, do que os demais, né? Eu disse aqui logo quando nós chegamos na igreja, sobre 3 fontes de ensino que a igreja tem: escola bíblica dominical, culto de ensinamento, culto de doutrina, né, e escola teológica. Cada uma tem uma atuação, cada uma tem, né, uma função na vida do cristão, na vida da igreja, né? Então, a escola dominical, ela pende para o lado do discipulado e um pouco do evangelismo. Já o culto de ensinamento, ele já pende um pouco para o lado de uma formação moral, familiar, conduta, né? Então, geralmente no culto de ensinamento a gente deixa para tratar mais essas coisas que é a parte, né, do ser humano, da pessoa, da sua, né? Porque às vezes você pode ser um excelente crente espiritualmente falando, mas pessoalmente, moralmente falando, eticamente falando, às vezes não está muito condizente com a palavra de Deus. Então, o culto de ensinamento, ele atua mais nessa área. A escola bíblica, tornando, né, você um pouco mais hábil na palavra, né, num discipulado, conhecer as doutrinas fundamentais também. Não que um não possa fazer a parte do outro. Você pode ter um tipo de ensinamento
no culto de ensinamento, o culto de doutrina, que ele seja parecido com o da escola bíblica. E você pode, às vezes nós estamos aqui na escola bíblica dominical e entra em algum assunto que eu falo para os irmãos: irmãos, esse assunto aí seria mais para uma reunião de obreiros do que para a própria escola, porque o próprio assunto ele pende para esse lado, né? Mas nós vamos, irmãos, logo terminando, nós vamos abordar um pouco desses assuntos que falam sobre esses comportamentos, dúvidas que nós temos. Às vezes o irmão tem uma dúvida, que é a dúvida de muitas pessoas, que nem dessa irmã, né? Ela pensava, né? Agora, aí a questão é a seguinte: o bom do culto de ensinamento é isso, que você tem a liberdade de você interagir com os irmãos. Por quê? Porque existe também o conceito de cada um dos irmãos. E o conceito é uma coisa, irmãos, que você pode até ajudar a aprimorar, né? Por exemplo, o conceito de santidade, né? Eu tenho né? Os pastores, pastor Lindo, presbítero Jânio, né? Irmã Rosari, tem outro, né? Com relação àquilo, né? Tem irmãos, né? Tem pessoas que Deus dá a ele uma visão sobre uma determinada situação, né? Eu não sei qual foi uma irmã que falou para mim que se ela andasse com uma blusa sem a manga, essa parte aqui aparecendo, ela se sentia mal. No ponto, né, dela, ela sentia, e ela não estava dando sentido físico, moral, estava falando sentido espiritual, né? Estava dizendo que ela não se sentia. Então, para ela, né, aquilo era um conceito de estar bem apresentada ou não. E dentro do conceito de santidade estava também o exterior. Estava também o exterior. Desde o Antigo Testamento estava também o exterior, né? Não só, mas também o exterior, na verdade, irmãos, ele é um reflexo do que está dentro, né? Não na sua totalidade, mas uma boa parte é um reflexo do que está dentro, né? O que você vive por dentro, no seu homem espiritual, reflete por fora, né? Em algumas ocasiões, nem todas as ocasiões. Então, é importante, irmãos, nós tratarmos desses assuntos. Nós vamos falar, né, nas próximas oportunidades, a gente vai falar sobre esses assuntos, para a gente poder discutir um pouco aqui, trazer uma clareza maior para os irmãos, para saber o que é, né, o que é o comportamento de cada um, né, o que a Bíblia diz, como é que nós interpretamos isso, né? Mas hoje nós vamos continuar falando sobre os frutos do Espírito. Nós trouxemos na semana passada, né? Nós trouxemos esse aqui é um aviso que mandaram aqui do sábado próximo. As crianças vão ter uma atividade aqui na igreja, né? Faz parte ainda da semana da criança, né? Essa semana da criança demorou aqui em Campanário, né? E você que tiver crianças, souber de crianças, né, sobrinhos, parentes, pode mandar a partir das 10h30. Coloca no slide da figura, Rodrigo, que nós trouxemos. Falamos na semana passada sobre a questão da figura, né? Que na verdade o fruto do Espírito é um fruto só, dividido em várias partes, né? O próprio texto diz que é um fruto só. Então nós começamos a falar sobre o amor, né? O primeiro fruto. Pode colocar, Rodrigo. Isso. O amor ou caridade, né, que no grego é o ágape, e nós estamos falando sobre essa definição, né, irmãos, que é muito forte, né? É muito forte. Interesse e a busca do bem maior de outra pessoa, né? Interessante, né? O interesse e a busca. Ou seja, você tem um sentimento, que é o interesse, e tem uma ação, que é a busca, né? Eu me interesso, né? Por exemplo, o irmão Kleber perdeu a sua carteira. Eu fiquei interessado em ajudá-lo a encontrá-la, né? E aviso para todo mundo ajudar, mas não vou atrás, não movo nenhum dedo, mas fiquei interessado. Mas quando eu me interesso e busco, eu estou tendo um sentimento e uma atitude.
Eu me interesso tanto que eu falo, não, vamos atrás, vamos ver se a gente acha, eu vou com ele até. E ele pode perguntar, mas por que você está fazendo isso por mim? Qual seria o interesse? Então essa seria a definição do amor, né? Jesus Cristo, nós comentamos aqui na semana sobre o pastor David Wilkerson, que pregou, né? Que foi onde originou o livro A Cruz e o Punhal, o filme A Cruz e o Punhal. E o bandido lá ficava assim, mas o que você tem comigo? O que você, né? Você é maluco? Você veio aqui, você apanhou, né? Tirei sangue de você, só não matei você, não sei porquê, e você volta aqui e ficou sem entender. É que havia dentro do coração daquele pastor um amor sobrenatural, que é o amor que a palavra de Deus diz, né? Que é o amor ágape, um bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Nós lemos aqui, inclusive, eu não sei se foi a referência, parece que foi o Jânio que tinha lido, que o Espírito Santo derramou nos corações, né? Foi você que leu esse versículo, né, Jânio? Eu me lembro que uma das referências era essa, agora eu só não sei qual é, mas eu queria ler novamente, só para a gente pular para outro ponto, porque para mim, irmãos, dessas referências, a referência-chave foi essa, né? Vamos tentar descobrir qual delas foi, se foi Romanos 5 ou se foi Colossenses 3, só para a gente poder passar para o próximo tópico. Então pode ler de novo. Ah, mas não é esse aí daí não. É o que fala que foi derramado, que o Espírito Santo derramou sobre nós. Então é Romanos 5:5. Se alguém abrir primeiro do que eu aí, pode ler. Romanos 5:5. Que fala que o amor, irmãos, foi derramado pelo Espírito Santo. E aí entra a maior dificuldade do ser humano. Ele acha que esse amor vai vir dele mesmo. Deixa eu ver se é isso. Isso, pode ler. Amém? Ou seja, nosso maior erro é achar que este amor, que busca o bem maior de alguém, sem pedir nada em troca, achar que esse amor é um amor natural, aquele amor que nasce no nosso coração, como um amor de um moço que se apaixona por uma moça, ou de uma moça por um moço, um homem por uma mulher. Não, esse amor de que a Bíblia diz, ele é derramado pelo Espírito Santo, né? Significa dizer o seguinte: quanto mais cheio do Espírito Santo, né, a regra deveria ser essa, né? Apesar de eu conhecer muitas pessoas que às vezes cheio do Espírito Santo, que não tem tanto amor que deveria ter na proporção que é cheio desse Espírito. Mas se nós vamos fazer uma proporção, quanto mais cheio do Espírito, mais amor. Então, na verdade, seria a seguinte reflexão: você quer conhecer uma pessoa que seja cheio do Espírito Santo? Veja o nível de amor que há naquele coração, naquela vida. Essa seria a melhor forma de você definir uma pessoa cheia do Espírito Santo. Seria a melhor maneira. Por quê? Se o amor é derramado pelo Espírito Santo, quanto mais a presença do Espírito Santo, mais amor, né? Então essa seria a melhor forma de você ver, né? A pessoa diz, aquele irmão ali ou aquela irmã é cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente percebe. Porque, irmãos, o amor, ele é algo perceptível. Você sente, você vê, você percebe isso, né? E é interessante uma coisa. Tem um texto aqui da Bíblia, a gente vai lembrando dos textos, mas como você não consegue guardar tudo, né? Você fica, às vezes, querendo lembrar na hora, mas é difícil. Mas eu sei que tem um texto na Bíblia, nos Evangelhos, que é aquela questão do seguinte: o pai,
Jesus fala assim: um pai fala para o filho: filho, vai fazer tal coisa. Eu estou aqui parafraseando, né? Filho, vá fazer tal tarefa. O filho diz: pai, eu não vou. Só que dali a 5 minutos ele vai lá e faz. Aí ele diz para o outro filho: filho, vá fazer tal tarefa. O filho diz: tá bom, pai, eu vou. E passa o dia, ele não vai fazer aquela tarefa, né? Então Jesus Cristo, ele cria essa comparação. Então o primeiro o pai mandou ir, só que na hora falou assim: eu não vou não. Só que passou 5 minutos, foi lá e fez o que o pai mandou. Aí o outro que disse que faria: não, eu vou, pai, espera um pouco que eu vou. Passou o dia todo e não fez. Aí Jesus pergunta: qual desses agradou o pai? Né? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque para você entender que o amor, ele precisa ser compreendido, né? O amor não vem só quando você diz sim, né? O amor não é aquele amor do tudo pode, né? Aquele, não, ele me ama porque meu pai me ama, porque tudo que eu peço ele diz sim. A minha mãe me ama porque, olha, tudo ela nunca diz não, né? Então não é essa definição de amor que a Bíblia fala, que a palavra de Deus está falando. Então eu fiz questão de reler, irmãos. Por quê? Porque isso tem que ficar frisado na nossa mente. O amor que provém do Senhor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas nós vamos passar para o próximo fruto, que é o gozo, né? Aqui é a tradução do grego, né, irmãos, que eles colocam: chara. Sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo, né? Interessante. Sensação de alegria. O que é a sensação de alegria? É você, por exemplo, o cristão que chega na igreja ou vem conversar com outro irmão, trazendo um leve sorriso, uma afeição, né? Uma afeição de bênção, né? Porque é aquela questão, eu já disse aqui isso aqui para os irmãos, né? Às vezes nós pastores, você já percebe quando o membro tem uma bênção para contar e quando ele tem um problema para te contar, né? O problema já chega olhando para o chão, olhando para o sapato, né? Pastor, precisa falar com o irmão, né? Precisa falar com o irmão. O que foi, irmão? Não, precisa dizer um negócio para o irmão aí. Pode saber que lá vem pepino, né? Quando já vem, né, todo feliz, já, né, batendo as mãos, né? Pode saber que ele tem uma bênção para contar, uma vitória ou alguma coisa. Isso na maioria dos casos, né? Significa dizer o seguinte: que a nossa sensação, a nossa afeição, ela diz daquilo que nós estamos sentindo. Então você fica feliz, alguém pergunta: o que você tem? Você está feliz, você está alegre? Então o cristão, irmãos, o ideal seria que ele, né, tivesse essa alegria no seu coração todas as vezes que ele viesse servir a Deus, adorar o Senhor. Mas eu sei que você vai perguntar o seguinte: pastor, mas nós temos problemas na nossa vida, né? Temos problemas na nossa vida, não tem como. Só que tem uma coisa: em alguns casos dá a entender que aquele cristão tem problemas 365 dias por ano. Em alguns casos, porque é difícil você ver, né, um semblante um pouco mais, porque na verdade é assim, né? O semblante mais amistoso, mais amável, significa o seguinte: você está querendo produzir aquilo para a pessoa. Por exemplo, se você entrar numa loja e o vendedor, né, te abordar com a cara feia, dizendo para você assim: posso ajudar em alguma coisa aí? Você não vai saber se ele é vendedor ou se ele é o segurança da loja, né? Você vai ficar meio... Geralmente ele vem: olá, bom dia, tudo bem? Posso te ajudar? Quer comprar alguma coisa? Ele vem partindo do princípio que nós cristãos, nós pregamos as boas novas do Evangelho. Nós vivemos um evangelho que nós pregamos para todos aqueles que aceitam Jesus, que é um evangelho de libertação, de cura, de milagre, de um Deus que restaura. Então, nós temos que viver uma vida sentindo o gozo do Espírito. Agora vale lembrar uma coisa muito importante. Salmo 103, o salmista diz assim: bendize a minha alma ao Senhor,
tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. No segundo versículo, bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós até já pregamos sobre isso aqui na igreja. Quando você lembra das maravilhas que Deus fez, essa é uma ferramenta muito boa de você espantar, a tristeza, aquela opressão que vem sobre a sua vida. É aquela semana que parece que tudo resolveu dar errado. Desde a segunda-feira até a sexta-feira, tudo parece que resolveu dar errado. E aí você não encontra nenhum motivo para você sentir alegria. A única maneira é você tirar os olhos daquilo que você está vendo e trazer à sua memória aquilo que Deus já fez. É interessante, irmãos, quando a bênção vem para a mão da gente, fica um pouquinho ali, logo você já passa, Dificilmente às vezes nós lembrarmos, a não ser aqueles que fazem voto com Deus. Eu conheci uma irmã que dava um testemunho, que ela disse assim: irmãos, eu fiz um voto com Deus, que todo lugar que eu passasse, eu iria dar esse testemunho de que Deus fez na vida do meu esposo. Pessoas que fazem voto com o Senhor, Quando não, você conta aquela bênção ali, depois, passado alguns anos, aí você lembra de novo. Mas um bom exercício, irmãos, para você sentir alegria no coração, mesmo na prova, é você fazendo como salmista: eu não vou me esquecer, Senhor, de nenhum dos teus benefícios. Então, o gozo, uma sensação de alegria baseada, ou seja, está alicerçada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas. É interessante aqui, bênçãos e promessas, passado e futuro. Por quê? Ou melhor, passado, futuro e presente. Bênçãos, estamos vivendo hoje. Promessas, foram feitas no passado, as que não se cumpriram ainda fazem parte do futuro. Então você tem que envolver tudo isso na sua vida. Olha, eu não tomei posse ainda, mas eu tenho já prometido alguns meses atrás uma grande vitória da parte de Deus para a minha vida. Eu tenho promessas de Deus na minha vida, e eu já posso até ver já o dia, já estou até sentindo alegria no meu coração, porque eu me lembro quando nós falamos de promessa, eu me lembro da situação de Jacó. Jacó parte errante para Harã, e a promessa que ele tinha, a única promessa que ele tinha era a seguinte: ele ouviu o que o irmão dele falou. Esaú falou o seguinte: quando meu pai morrer, eu mato Jacó. Isso pode escrever: meu pai morreu, meu pai fechou os olhos, Jacó está morto. Então Jacó parte errante, aflito, E aí quando ele chega naquela cidade que depois chamou-se Betel, ele vai dormir, vai descansar à noite, põe uma pedra por cabeceira, diz a Bíblia, e ali Deus dá uma revelação, um sonho de revelação, e muda totalmente a história de Jacó, Deitou-se um homem sem uma perspectiva de futuro, não sabia o que iria acontecer, tinha uma promessa assim, mas uma promessa de que ele seria morto. Deus aparece para Jacó, mostra ele uma escada que descia lá do céu até a terra. Deus fala para ele: Jacó, a tua descendência será como a areia do mar, você vai ser próspero, Jacó. Deus muda a sorte de Jacó. Quando termina a visão, o sonho, ele diz a seguinte frase: quão terrível é este lugar. Ele sente tanto a presença de Deus, foi tão forte, que ele disse: quão terrível é este lugar não é outro senão a casa de Deus, E ali, quando ele coloca aquela pedra lá, que ele se levanta, ele deita azeite, consagra aquele lugar, e passa a chamar Betel, Passa a chamar Betel, porque ali Deus falou com ele. E é interessante que lá em Gênesis 35, quando ele está no meio da provação, Deus fala para ele o seguinte, é interessante, Deus fala para ele o seguinte: eu sou Deus que te apareceu lá em Betel. Deus tinha um costume de dizer o seguinte: eu sou Deus de teus pais, eu sou Deus do concerto, eu sou Deus que te tirei do Egito. Mas naquele momento, Deus lembra Jacó do que havia feito com ele lá em Betel, e fala para ele assim: eu sou Deus lá de Betel, onde você erigiu um altar quando eu mudei a tua história. É interessante, irmãos, que quando o cristão lembra disso, o Senhor fez lembrar Jacó. Está preocupado por quê?
Lembra lá em Betel, quando eu mudei a tua história? Né? Até esses dias o evangelista Alex pregou aqui, né? Quando ele passa o val de Jaboque, o irmão queria matar, diz a Bíblia que saiu correndo e agarrou o pescoço dele, o beijou e choraram, né? E ele com medo de passar a família dele, Deus mudou a história. Então, irmãos, quando você tem promessas de Deus, duas coisas. Quando o inimigo te promete, porque o diabo também, né? O diabo também gosta de prometer os crentes, né? Jezabel falou assim: eu vou fazer com Elias o que ele fez com os profetas. Vou fazer com ele do mesmo jeitinho que ele fez com os profetas. Elias, ó, correu, né? Ficou deprimido, saiu correndo. Mas o Senhor anulou a promessa, né? Havia prometido, falou: pode escrever, né? Golias também falou, ainda hoje eu vou dar a tua cabeça, vou dar o teu corpo para as aves comer. Fez prometeu um servo de Deus. Às vezes o diabo é assim, né? Às vezes está um servo de Deus ali e chega aquele ímpio, às vezes um vizinho ímpio, uma pessoa da família, uma pessoa do trabalho, né? Aponta o dedo e fala: você vai ver só o que vai te acontecer. Ó, vai acontecer isso com você. Deus vai lá e muda a promessa. Quando Deus faz isso, irmãos, Deus cria outra promessa. Dentro da promessa que Deus cria, vem as bênçãos do Senhor. E aí o cristão, ele tem que sentir gozo no seu coração, né? E este gozo não tem nada a ver com a aprovação. Sabe por quê? Me explica uma coisa, irmãos. De onde é que Paulo e Silas, né? Eu não vou dizer aqui, eu vou perguntar para os irmãos. Os irmãos, Pastor Lino, quando Paulo e Silas acabaram de, né, apanharam lá, foram encarcerados e começaram a louvar, diz que perto da meia-noite, o irmão acha que eles estavam cantando, de que forma eles estavam adorando a Deus? Eles estavam cantando, chorando, cantando lá. Como é que o irmão acha que eles estavam adorando a Deus? O irmão acha que aquilo ali, dentro da cadeia, eles estavam adorando a Deus, louvando ao Senhor? Ou o irmão acha que era um cântico, né, de choro, de lamento, de tristeza? Como é que o irmão enxerga isso? Amém. E eu também penso assim. Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, sofre junto comigo as aflições. Paulo achava que era honra sofrer. Tem uma passagem que ele diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Interessante, né? Ele falava com todo orgulho, né? Talvez podia ser assim: ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi a cobra que me mordeu. Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi uma pancada que me deram quando eu estava em Jerusalém. Aí, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi as chicotadas que eu levei, né? Talvez fosse isso, né? E ele dizia com todo orgulho. Então eu pergunto uma coisa para os irmãos: se eles estavam adorando a Deus, partindo do princípio bíblico lá de Tiago 5, quem está alegre canta, então nós entendemos que o gozo que eles estavam sentindo levou-os à adoração. Mas gozo do quê? Eles apanharam em praça pública, foram aprisionados, amarrados, né, ali pelas correntes, pelas mãos, pelo tornozelo, e eles cantavam e oravam, né? Cantavam e oravam. Aí a Bíblia diz: perto da meia-noite aconteceu isso. Você pensa assim também, Jânio, que eles estavam cantando? De que maneira que você acha que eles estavam cantando? Dessa forma, né? Senão dá a entender o seguinte: não, irmão, Paulo, você estava cantando lá, mas vamos cantar aqui, né? Fazer o quê? Já apanhamos mesmo, estamos aqui. Não, havia um gozo, irmãos. Essa, irmãos, é a maior dificuldade das pessoas entenderem o Evangelho. Esse dia eu estava lendo um livro, do pastor colocou até uma frase assim. Ele falou assim: irmão, esse Evangelho que nós pregamos é muito difícil de entender. E ele foi bem claro, ele falou assim: Jesus fala que a oferta de uma viúva pobre foi a maior oferta, que depositou 2 moedinhas. E ele falou assim: se eu fosse pensar isso na minha igreja ia fechar, porque se eu fosse depender de 2 moedinhas, né, de uma viúva, não ia ter dinheiro para pagar nada. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele colocou isso no livro, né? E depois ele veio entender, ele veio colocar, depois eu vim entender, irmãos, que não é pela quantidade,
Mas quando Deus vê e Ele assina embaixo, a provisão do céu desce e vem a provisão sobre a igreja. Pastor, ia falar? Sim. Sim. E é verdade. É interessante, né? O pastor falou agora, Romanos 12 fala sobre uma medida de fé. É interessante, irmãos. Cada um de nós aqui, né? Cada um de nós, segundo a Bíblia, tem uma medida de fé. O que não pode acontecer é o seguinte: é mais ou menos parecido com a parábola dos talentos. A um eu dei 1, 3, 5, né? Aí, cada um eu dei uma medida. Só que eu vou querer que você que recebeu 1, multiplique. Você que recebeu 3, multiplique. E você que recebeu 5, multiplique. Então a questão é que quem recebe 1, às vezes não multiplica. Quem recebe uma medida de fé, fica só naquilo, né? E não multiplica, né? E aí vem a questão da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas este ouvir é o ouvir de forma a você praticar aquilo. Então o pastor falou agora sobre o missionário. Tem missionário que ele até vai, mas volta logo, né? Vai, mas volta. Tem aquele que vai, fica, se instala, naturaliza, compra realmente aquela causa e vive para aquela obra, né? Ou seja, talvez a questão não foi, é a medida da fé. A medida da fé é o empurrão, né? É o empurrão. Agora, a pedalada, da forma como você vai pedalar ou não, é você quem vai decidir. Então é interessante que nesse contexto, gozo, né? Esses missionários mesmos, às vezes você está daqui olhando, você está dizendo, coitado, deve estar lá chorando, reclamando. Você fala, irmão, quer voltar? Eu falo assim, não, irmão, de jeito nenhum. Não, de forma alguma, daqui eu não saio de jeito nenhum. Aí você pergunta, mas peraí, o que prende ele lá? Né? O olho humano falando, o que prende ele lá? O gozo de servir a Deus. Então este fruto, né, irmãos, esse fruto do Espírito também é muito interessante. É a pessoa abrir mão às vezes de sonhos materiais familiares, né? E você, por isso que eu digo para os irmãos, se você não souber o que estiver acontecendo, você não tiver entendimento espiritual de alguma coisa, tome cuidado. Eu já vi muitos irmãos abrindo a boca para falar bobagem, sem ter ideia do que a pessoa estava sentindo, né? Eu sempre menciono aqui um caso real, que foi o caso do missionário Chiquinho, que era dessa igreja, né? Eu sempre, porque a gente tem que lembrar daquilo que a gente, né? E segundo eu sei, o pouco que eu sei, me parece que ele abriu mão do serviço dele, né? Do trabalho que era no correio, se me falha a memória, né? No correio. Ele abriu mão. Irmão, somente alguém no sentido espiritual podia entender a atitude daquele irmão. Tinham outros crentes que talvez falaram, irmão, você está doido, irmão? Você vai largar o seu serviço, a sua vida, amanhã você fica por aí largado aí, né? Nunca mais. Tá lá. Isso, tá lá. A obra de Deus, e na época que ele foi para o Peru, me lembro, existia uma facção no Peru chamada Sendeiro Luminoso. Né? Não tem mais essa facção, não se fala mais, mas tinha naquela época chamada Sendeiro Luminoso. E essa facção, eles primeiro atiravam para depois saber quem eram, né? Então eles botavam fogo na igreja, não tinha esse negócio de a gente vão prender, já chegava metralhando já e matando tudo quanto era crente que via. E estava lá o servo de Deus lá. O que o fazia estar lá, né? O gozo do Espírito, né? Então aqui diz que é uma sensação de alegria baseada no amor, no caso, amor por almas, amor de Deus, na graça,
nas bênçãos, nas promessas e principalmente na presença de Deus. Este é o gozo, irmãos, que vem do Espírito Santo. Portanto, irmãos, que nós tenhamos esse fruto do Espírito na nossa vida, que você possa cultivar isso, né? Já viu aquela pessoa que fala assim: ah, eu me sinto bem quando eu estou perto de você, eu me sinto bem quando eu falo com você. Você transmite para mim é o gozo, é a presença do Espírito, né? É tão triste, né? A pessoa fala assim: eu fico perto daquele irmão lá, mas só derrota, só problema, só, né? Você sai até meio, parece que você está até meio carregado. Você fala: Jesus, tem misericórdia. Mas você fica perto de uma pessoa que fala: irmão, Deus, eu me lembro que, só para encerrar, uma vez, já contei isso aqui, vou contar de novo. Uma vez eu fui numa mercearia, morava lá na Vila Brasilina, e tinha um irmão que ele era da Deus e Amor, era dono da mercearia. E nós começamos a conversar, né, falar do culto, né? Ele falou da vigília. Irmão, tive na vigília essa noite. E ele começou a falar do que Deus tinha feito e começou a chorar, sentindo a presença de Deus, irmãos. Conversando assim, vendendo o pão lá, o pão e o leite. E pediu até perdão para a gente, porque estava tão cheio da graça de Deus que ele não conseguia falar com a gente, né? O gozo do Espírito de Deus na vida dele. Então, é uma coisa que dificilmente você vê hoje. Você vê uma coisa, né? O inimigo quer tornar o nosso evangelho, irmãos, uma coisa mais mecânica, né? Uma coisa mais, né? Ele quer tirar isso da igreja. Mas enquanto houver o Espírito Santo e corações sinceros, isso sempre vai haver dentro da igreja do Senhor. Amém?